tarde, gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde, boa tarde para você, onde quer que você esteja. Hoje é dia 10 de outubro de 2025 aqui em Utah, nos Estados Unidos. Agora são 1h da tarde, 4h da tarde aí no Brasil. Boa tarde, muita luz, muita paz, boa sexta-feira! Vamos a mais um vídeo? Roda a vinheta! Hoje eu estou de tiara. Vocês gostaram? Vou mudar um pouco esse cabelo, que a gente vai ficando velho, o cabelo vai ficando ralo, né? Temperatura agora, 23 graus. Cotação do dólar, R$ 5,49. Tô olhando o GPS aqui. E o euro está R$ 6,38. Vamos lá, vamos às fofocas. Para variar, estou dirigindo, que senão não dá tempo de gravar os vídeos, né? Eu tô indo lá agora buscar a Kitty Girl e o Cedar Boy, porque é o final de semana que eles vão ficar em casa, né? E domingo é dia das crianças, e aqui nos Estados Unidos não se comemora o dia das crianças, mas a Kitty Girl, ela queria, porque queria um mailbox. Não, mailbox não, uma make-up box, uma caixa de maquiagem. E ela fica, ai, eu quero muito uma caixa de maquiagem, ai, eu quero muito uma make-up box, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, sabe? Aí eu falei pra Maria, porque a mãe não quer que dê presente assim, fora de época. Aí eu falei assim, mas essas crianças são crianças uma vez na vida, né? E é tão bom você ver a reação das crianças quando você dá uma coisa assim que eles gostam, sabe? Aí eu falei pra Maria, olha, no Brasil a gente comemora Dia das Crianças, né? E então eu vou comprar um make-up box pra ela, comprei, vou dar um make-up box. E pro Cedar eu comprei um trenzinho assim que faz barulho, mas ele não quer o trem, ele fica falando pra mim, I want a make-up box, a blue one. Ele quer uma make-up box azul. É criança, cidade, eles não têm assim, e aí eu fico, né, porque assim, eu não tive chance de ser tia, sabe, porque a minha irmã, Raquel, que tem a Sofia, que era, até então era minha única sobrinha e minha afilhada, o marido dela era meio, sabe, às vezes, não, você não vai, você está proibida de ver a Sofia, né? Aí a minha irmã mais nova, a Sara, ela tem a Elisa, mas eu não conheço a Elisa, e a minha irmã, ela disse que ela teve muitos problemas compartilhando fotos, vídeos, sabe? Então ela não gosta de compartilhar. Eu tenho poucos vídeos da Elisa. Eu não sei como é que tá a voz dela, não sei. E uma vez eu mandei uma lanterninha para Elisa, que tem umas coisas assim. Eu pedi para minha irmã mandar um vídeo dela quando ela recebeu a lanterna, que a minha irmã mandou. Aí eu fiquei triste, sabe? Ela mandou uma fotinha, mas só aparece a lanterna na perna da menina. Vamos respeitar, né? Cada um. Mas eu fico assim, ainda bem que a Maria e o Mark assim, não ligam, sabe? Então eu faço para essas crianças o que eu não tive a chance de fazer para as minhas sobrinhas, né? Porque família sempre tem, né? Quem tem a família perfeita, quem não tem problemas na família, que atire a primeira pedra, né? Então eu tô indo lá buscar eles vão dormir lá em casa, vamos ver. E eu fico pensando assim no futuro, como é que vai ser essas crianças, porque a Kitty, o ano que vem, vai pra escola, né? Aí ela tá animadíssima, porque ela vai fazer amiga e não sei o quê. Aí ela fica, eu nunca vou esquecer de você, tá? Porque você também tá indo pra escola e você não esqueceu de mim, né? Mas é diferente, né? Ai, que coisa mais tchutchuca. Aí ela já conhece a minha mãe, ela fica falando, quando a vovó de Basil vai vir? Quando isso? Quando que aquilo? Ela é toda, e o Cedar Boy, ele, Basil? Eu não vejo a hora. Aí, hoje eu vou dar make-up box, ver até esmalte. Fiquei com tanta inveja daquela make-up box, que eu queria comprar pra mim também. Eu falei pra Bárbara, eu vou comprar uma pra mim, pra eu ter. Aí a Kitty estava toda animada hoje, falando, a gente vai brincar um montão de make-up box, né? Aí o Cedar, sim. Aí a Kitty fica falando que ela vai me maquiar, vai maquiar a Bárbara, vai maquiar o Ives, vai maquiar a mãe dela, vai maquiar todo mundo. Então vocês imaginam como vai ser meu final de semana, né? Ela vai pintar a unha do pé de todo mundo. E o meu filho tá tudo bem no trabalho, namorando, né? Agora meu filho tá amando, mamãe não existe mais, nem a Bárbara também não existe mais.
Mas é bom que ela é uma menina boa, sabe? Ela vai lá em casa, hoje é sexta. Hoje ela chega, aí ela fica lá e vai embora só na segunda, entendeu? Uma fofa. E a Bárbara, minha filha, foi num field trip, numa viagem. Era para ela voltar amanhã, mas eu não sei o que aconteceu. Ela vai voltar hoje, né? Aí a Bárbara tá fazendo biologia, né? Aí ela tinha que pegar uns crawfish, que é tipo uns caranguejinhos de água doce, que tem nos ponds, nos lagos daqui, né? Aí, falando nisso, eu tô devendo um vídeo para uma pessoa aí que me pediu, só de expressões em inglês que tem aqui nos Estados Unidos, então eu vou fazer, tá? E também não esqueci do vídeo do dentista que a pessoa pediu o preço, vou falar sobre isso também. Aí eu fui com minha filha num pond lá em Salem, eu falava Salem, hein? Fui com minha filha num pond lá em Salem e a gente armou as traps, que é a armadilha. E esses bichinhos comem salsicha. A gente passou no supermercado, comprou salsicha, armou as traps. E a gente colocou a salsicha dentro e demos o nó de marinheiro. Olha, eu aprendi a dar nó de marinheiro para ajudar minha filha, hein? Aí a gente deixou as traps lá para ela ir buscar no outro dia, né? Ontem ela foi lá buscar, não tinha nenhum peixe dentro, é salsicha lá ainda. Eu falei, gente, esse lago tá muito bem alimentado, hein? Aí ontem ela amarrou lá de novo, vamos ver se hoje ela pesca alguma coisa. Tá acontecendo umas coisas meio estranhas aqui em Utah, sabe? Esse vídeo vai ser um vídeo aleatório. Lembra que teve o tiroteio lá na universidade que eu estudo, e minha filha tava lá, né? Até já passou isso. Mas o mês passado aconteceu um acidente na freeway, na I-15, né, na I-15, tava um caminhão geladeira. Sabe aquele caminhão geladeira que carrega as coisas, eu esqueci o nome. Mas eu tenho certeza que a hora que eu for editar eu lembro. Mas se eu não lembrar, vocês deixem aí no comentário para que às vezes eu esqueço. Então tinha esse caminhão geladeira, escapou uma roda desse caminhão. A roda escapou e foi assim, causou um acidente, um car pile. Quando o carro bate um atrás do outro assim, causou isso. Aí chamaram a polícia, tudo, né? E quando a polícia estava tirando foto do caminhão geladeira para fazer a investigação, tudo, ele notou um coisinho assim, uma fresta, né? E ele viu um par de olhos na foto que ele tirou, ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. Quando ele abriu o caminhão, a porta lá da geladeira do caminhão, né? Tinha duas adolescentes lá, uma de 12 anos e uma de 14. O motorista, ele era meio-irmão dessas meninas, né? E o cara foi preso por causa de child abuse, né? Abuso infantil. O que está acontecendo aí? Esse cara foi preso. A temperatura na geladeira do caminhão era de 30 degrees, que aqui a gente tem a temperatura em Fahrenheit, né? Isso dá menos 1,10 graus, ou seja, a temperatura estava negativa ali e as meninas estavam viajando ali, era bem em Lyndon, e foi pego mais ou menos perto daqui. As meninas estavam lá tremendo, sabe? Aí ele foi indiciado por child abuse e tá todo mundo aqui, as especulações, que vocês sabem que Utah, ele é um estado que a religião que predomina é o mormonismo, né? Mas fora os mormons que eu convivo, esses que vão na missão, né? Tem os mormons fundamentalistas. Eu vou lavar o carro e fui passar ali. Esses mormons fundamentalistas, eles são poligamistas. Eu não sei se é essa palavra também que fala em português, tá? Eles têm mais de uma esposa. E aqui no Utah tem bastante. Tem em Provo, tem em Warren, tem ali perto de St. George, onde eles vão para Colorado City, que é uma cidade só de mormons fundamentalistas, tá? Esses mormons fundamentalistas têm uma série na internet que chama Pray and Obey, rezar e obedecer. Tem um cara lá, que eu esqueci o nome dele, ele tinha umas 40 esposas na época, né? E a mais nova, ela foi praticamente né? Porque ela era bem novinha. Ela era bem novinha quando casou com ele.
E quando esse cara ia dormir, as meninas faziam fila na porta do quarto para beijar ele, dar o beijo nele de boa noite, né? E aconteceu muitas coisas. As meninas, eu acho que na série tem 2 ou 3 mulheres que elas denunciaram isso, né? E ocorreu a investigação, e esse homem, ele estava sendo investigado, e ele estava construindo era o Zion, tipo de um céu, que ele falava que era céu, lá no Texas, né? E as crianças começaram a mudar para lá, porque eles iam ficar lá no céu, nesse Zion, né, lá no Texas. Tá. E quando pegaram que ele já estava sendo investigado, foi um maior desespero a hora que descobriram que chegaram lá na fortaleza, porque esses fundamentalistas, eles vivem isolados. Eles moram numa fortaleza, assim, que ninguém pode entrar lá, nem a polícia, sabe? Aí começou a chegar o FBI de helicóptero, toda a polícia, tudo. As mulheres, elas eram tão desprovidas do mundo real que elas achavam que os policiais que estavam pulando do helicóptero, o exército, eram os demônios, que elas nunca tinham visto as pessoas outsiders, né? Outsider é a pessoa fora da religião fundamentalista, né? E quem está lá dentro são os insiders. Quando vocês assistirem, vocês vão ver assim que é horrível. As meninas, tudo que elas aprenderam assim quando elas eram crianças, que o pai falava, você não pode ser tocada, você não pode isso, você não pode aquilo. Tudo que elas aprenderam quando elas eram pequenas, elas perceberam assim, meu Deus, minha vida toda eu aprendi que isso era errado e agora ele está fazendo isso comigo. E no final da série tem uma cena que gravaram a voz dele, ele falando, agora vocês têm que tirar os vestidos, pendurar ali, e vocês começam a se tocar. Ai, me dá um nojo daquele cara, um nojo. Parece que ele fazia parte disso, sabe? Estou investigando. Aí, os Estados Unidos é cheio dessas coisas, sabe? Eu fico meio indignada, assim, porque quando você preenche a aplicação para o Green Card, no formulário I-485, tem aquelas perguntas, você já fez parte de alguma organização criminosa? Você já traficou órgão humano? Você já recebeu dinheiro de prostituição? E o que mais tem aqui é coisa de tráfico humano, sabe? É perigosíssimo isso. E eu fico pensando, quem faz isso, será que responde sim nas perguntas? É uma coisa meio assim, não sei, né? Mas, enfim, essa fortaleza que eles moram é muito triste. Eu fui muitas vezes para St. George e lá é comum você ver assim, as mulheres, elas saem sempre acompanhadas, são as sisters wives, as esposas irmãs, né? Elas saem sempre assim, acompanhadas do marido, né? E eu, ingênua, nunca tinha visto isso quando eu estava no Brasil, né? Então eu achava que era o marido com a esposa e as filhas, né? Porque geralmente elas são, ele tem assim a mais, aí só tem mais nova, né? Mas depois que eu fiquei sabendo disso, porque eu tenho um amigo que ele é um outsider. Ele fugiu da fortaleza quando ele tinha 10 anos de idade. E quem ajudou ele a fugir foi o irmão dele mais velho, né? Então eles tiveram que ficar fugindo, porque assim, você tem um prazo. Quando você sai da fortaleza, você tem um prazo que eles ficam te procurando. Se a família te encontra nesse prazo, você tem que voltar e sabe Deus lá o que acontece lá, né? Agora, se eles não te acham, aí você é banido da família. Você não tem contato mais com a sua família, com seu pai, com ninguém. É muito triste isso, sabe? Porque ele tem a minha idade, não, ele é mais velho. Ele tá com 54 anos, ele fugiu de lá quando ele tinha 10, né? Então tem 44 anos que ele não fala com a mãe, não fala, o pai dele já morreu, né? Mas ele não fala com a mãe, não fala com os irmãos que ficaram lá, sabe? E uma vez a gente tinha combinado, a gente lá em St. George, aí tinha a Raquel também, a Poliana, e ele tinha um filhinho que eu gostava, sabe? Aí ele falou assim, eu vou num date hoje, você pode ficar com meu filho? Eu fico! Aí uma vez ele me convidou, olha, vamos ter a festa da família, né?
Eu falei, eu vou, não sei o que dele. Eu sou dos outsiders. Gente, os outsiders, né? De quem conseguiu escapar. Quando eu cheguei lá, era tudo primo, assim, irmão e sobrinho, que eles tinham que perguntar, quem que é a sua mãe? Era todo mundo do mesmo pai, mas com diferentes mães. O pai dele tinha 14 esposas, pensa. Eu acho isso muito triste, sabe? Eles são praticamente assim. Aí eu não lembro dessa série agora, que tem outra, né? Tem essa Prey and Obey, e tem outra série que o pessoal resgata aqui as mulheres que querem sair dessa vida, né? Querem sair de lá. E eu fiquei bem triste, assim, porque tem uma moça que ela estava tentando recuperar a mãe dela, né? Resgatar a mãe dela de lá, mas a mãe dela não queria. O que aconteceu? Geralmente eles moram em fazendas, assim, numa área rural, bem distante, né? Então, quando o cara, o pai, né, o marido sai, já tem uma caminhonete, alguns caminhões ali, alguns carros, tudo esperando para elas poderem fugir. Aí eles ficam lá de butuca, com o binóculo. Ele saiu, vamos lá. Aí pega o caminhão, pega o trailer, vai lá todo mundo junto. Aí a mulher, coitada, ela fica com os filhos, porque eles têm uma penca de filho, né? Não, pega isso, pega aquilo, pega o que dá. Aí já vê que o cara tá voltando, o marido tá voltando. Vamos, a gente tem que sair agora. E essas crianças que nascem lá, elas não têm certidão de nascimento, não tem Social Security, não tem documento nenhum. Pelo que eu sei e o que as pessoas falam aqui, só estou comentando, a primeira esposa que é a legal, casada no papel. As outras são casadas pelo templo, né? E quando eu assisti essa série, que apareceu o templo, tudo, aquelas pessoas, aquelas mulheres, elas são tão desprovidas, assim, da vida real, que elas... Teve uma lá que falou assim, olha, a gente não podia ver televisão, a gente não podia escutar rádio, a gente não podia ir para a escola. Ela não sabia nem quem era o presidente dos Estados Unidos. É uma coisa assim, e nem a polícia pode se envolver, porque já tiveram vários casos de abusos, assim, a polícia vai lá, mas a polícia não consegue fazer nada. Eu fico com tanta pena, sabe? Nós estamos assim, país de primeiro mundo, essas coisas acontecendo assim. E também nessa série que eu vi, que eu vou procurar o nome e vou postar para vocês, quando eles vão ajudar, os meninos que nascem nessa fortaleza, eles são considerados rivais dos homens mais velhos. Então o que as pessoas fazem? Abandonam eles na estrada. Eu já trabalhei com um rapazinho assim, quando eu estava no dealership, mas ele não foi abandonado, ele era foragido. E ele vivia se escondendo, até ele pediu para o dono do dealership se ele podia dormir lá. Eu posso dormir por aqui por um tempo, enquanto até minha família parar de me procurar, porque eu não quero voltar. Gente, eu fico pensando, como é que um pai, uma mãe, né, o que passa na cabeça dessas pessoas? Não sei. E ele dormia lá na oficina, né, no galpão, onde fazia os reparos do carro. E o menino bom, aprendeu tudo de mecânica lá onde ele estava. Mas que dó, depois ele arrumou um emprego, conseguiu alugar um quarto, mas os meninos passam por muitos traumas psicológicos, as meninas também, é muito triste, sabe? A função das mulheres dentro dessa religião é só parir e ter filho. Elas usam os penteados assim, elas não podem usar outras cores de roupa, é sempre pastel, sabe? Amarelo bebê, rosa bebê, azul bebê, aí... Até nessa série tem escrito assim, keep sweet e obey, né? Tipo assim, seja doce e obedeça, sabe? É triste. Tô ligando a Daisy ali pra ver, mas parece que acabou a água da Daisy, ela não tá fazendo bolinha. Ela fez, olha lá. Então aqui é país do primeiro mundo, mas também tem umas coisas assim inaceitáveis, sabe? Agora eu vou falar dos Native American, os índios, né? Os indígenas dos Estados Unidos mesmo, né? Essa terra era dos índios americanos, né? Então os indígenas aqui, os Native American, eles têm bastante benefício, sabe? Porque tomaram a terra deles, isso e aquilo. Aí eu tive outro amigo, ai meu Deus do céu, que ele casou com uma indígena. Então quando você casa com um indígena, assim, o seu green card sai rapidinho, sabe? Tanto que quando eu estava lá na Califórnia,
tem um cassino lá que chama o Pechanga, que pertence a um grupo indígena, né? E o povo fala que se você casa com um militar ou você casa com um indígena, nossa senhora, o seu green card sai rapidinho. Então, e eles são bonitos, e além de ser bonito, é rico, sabe? Aqueles homens assim, tipo o Rip de Yellowstone, aquele homem que chega, faz, acontece, né? Aí eu ficava, ai meu Deus, eu queria arrumar um índio americano, mas não arrumei, né? Mas esse meu amigo, ele foi casado com uma indígena e ele foi morar dentro da reservation. E quando você mora dentro da reservation, lá na reservation indígena, eles têm a polícia deles, as leis deles, a polícia de fora aqui, que é a polícia branca que eles falam, né? Na indígena é tudo indígena, né? E aqui fora é tudo white. Então é white police, white people, tudo branco, né? Aí o meu amigo, ele trabalhava, ele instala gabinete, sabe? De banheiro, de cozinha. E falaram pra ele que a mulher dele estava traindo ele. Aí ele ficou louco. O que ele fez? Ele saiu do trabalho e foi lá pra casa dele. E pegou a mulher dele com outro, né? Aí o meu amigo, o que ele fez? Ele deu uma surra no cara, no indígena, hein? No Native American, que quebrou todos os dentes do cara. Aí o que aconteceu? Chamaram a polícia, né? Aí a polícia branca não pode entrar lá. Chamaram a polícia indígena e ele foi preso. Ele ficou 4 anos na prisão por causa disso. Porque aqui nos Estados Unidos tem o jail, que seria o quê? Cadeia. E tem o prison, que é a prisão. O jail é onde você vai, assim, se você... até você ser julgado para você ir para prisão, né? Então, se você bebeu, arrumou briga no bar, aí você vai pro jail, aí já tem a pena lá e você fica lá, sei lá, 24 horas, 48 horas, aí você tem que fazer trabalho voluntário, né, essas coisas. Mas aí quando você é julgado, você vai pro prison. Ele foi pro prison e ficou lá. E a história que ele conta da prison, ai meu Deus. Então aqui nos Estados Unidos tem essas coisas, né? Tem os poligamistas e tem o Native American, que a polícia deles é diferente. Dentro da reservation é a lei deles, entendeu? E eu fico assim, essa história de poligamia, aqui em Utah tem bastante, sabe? Uma vez eu saí do trabalho lá de Salt Lake, onde eu trabalho com a Kitty Cida, e eu tava para voltar para casa, e eu vi que tinha uma barraquinha de uma moça vendendo raspberry. Aí eu passei lá para comprar a raspberry dela, mas de repente ela já teve que desmontar a barraquinha. Aí eu falei, o que está acontecendo? Eles estão vindo atrás de mim, não sei o quê. Aí já aparecem os voluntários que ajudam as pessoas a escaparem. Aí que eu fiquei sabendo que ela era da religião poligamista e que ela tinha escapado. É muito triste isso, eu fico assim... Né? Esse mundo tá muito doido. Eu vou procurar, quando eu for editar esse vídeo, eu vou procurar o nome dessa outra série. A primeira que eu falei é Pray and Obey, rezar e obedecer. E a segunda eu vou procurar e deixo aqui para vocês, tá? Então é isso. Hoje foi um vídeo aleatório, muita coisa para falar, né? E o próximo vídeo, eu ainda tô devendo esses vídeos das expressões, do dentista. E esse final de semana eu quero ver se eu levo as crianças num lugar decorado de Halloween. Começou as decorações de Halloween, sabe? Aí eu vou fazer um vídeo para vocês só de decoração de Halloween. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dos 2 documentários, tá? Vou deixar o meu outro canal onde eu estou falando de informações úteis, de imigração. E vou deixar o meu canal do WhatsApp também, para quem quiser seguir, que às vezes eu posto alguma coisinha rapidinho do dia a dia aqui. Se você quiser seguir, seja muito bem-vindo, me segue lá. Tá bom, gente? Boa tarde para vocês, um beijo, muita saúde, muita paz, muita luz, muita coisa boa, tá bom? Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Namastê. Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Tchau.